Vamos lá, gente, para mais uma aula de história aqui para o pessoal do 8º ano. Concluindo aí o nosso conteúdo de Revolução Francesa, né? Essa vai ser a nossa aula final, em referência à Revolução Francesa. Sabendo que a gente terminou a Revolução Francesa, né? Terminou a Revolução Francesa e depois a gente vai para um novo período napoleônico, que vai ser um dos fechamentos aí do nosso capítulo, que é o período napoleônico, né? O Império Napoleônico. E aí, com esse vídeo, eu quero deixar aí mais fixo para vocês alguns detalhes, né? A Revolução Francesa em detalhes, principalmente relacionando ela com os símbolos, né? E perceber também qual foi a influência da Revolução Francesa para os nossos dias, né? E aí a gente vai conhecer algum dos símbolos. A gente já começa com uma pergunta, né? O que caracteriza um símbolo? Aí vocês vão lembrar muito bem, né, do que eu coloquei nos vídeos passados. Quando a gente falava sobre a queda da Bastilha, eu coloquei também essa mesma citação para vocês, né? A citação do Eric Hobsbawm, que diz assim: em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda, né, de símbolos. E aí o título desse primeiro slide vai ser a Revolução Francesa através dos símbolos. Mas o que vai caracterizar um símbolo? A gente já vai perceber pela citação do Eric Hobsbawm que o símbolo aí, principalmente na Revolução Francesa, foi muito importante. E quando ele fala que dentro da Revolução nada é mais poderoso do que a queda de um símbolo ou a queda de símbolos, aí a gente vai lembrar, né? Principalmente da queda da Bastilha. Eu expliquei para vocês que a Bastilha representava muito bem ali a soberania do rei Luís XVI, né? Então, a queda da Bastilha foi um símbolo da Revolução Francesa. Por quê? Como ela era representada ali como poder, né? O poder absoluto do rei, ao momento que o povo invade e destrói a Bastilha, ali eles também estão representando o fim do absolutismo francês, né? Então percebam aí a importância desses símbolos, né? A importância da queda da Bastilha para a Revolução Francesa. Olha aí. A queda da Bastilha foi um dos símbolos, né? Expliquei para vocês o porquê que ela vai aí entrar dentro aí da história francesa como um símbolo da Revolução. Aí temos também a arte, né? A gente percebe que aqui é uma representação, né, de uma das produções artísticas mais conhecidas aí dentro da arte, né? A pintura representada aí por Delacroix, né? Que tem por título A Liberdade Guiando o Povo. A gente vai perceber outros detalhes, né? Aí na observação dessa pintura, mas o que vai chamar mais atenção aí, é bom que vocês notem, aí tem um textinho para vocês acompanharem, é principalmente a bandeira francesa, né? E a representação da mulher ali como uma das principais figuras aí centralizadas na pintura. A bandeira, né? Acompanha aí a leitura. A bandeira, a gente percebe que é uma bandeira tricolor, e a gente vai perceber não só na bandeira francesa, mas em outras bandeiras, né? A bandeira, principalmente a bandeira italiana, né? Algumas bandeiras de alguns países hoje ainda possuem essas influências, né, da bandeira francesa, que é a bandeira tricolor, onde ela é marcada pela cor azul, branca e vermelha. Sabendo que essas cores elas também iriam representar algo, né, que é justamente o lema da Revolução, que era a busca pela liberdade, né, a busca pela igualdade e a busca pela fraternidade. Outra coisa importante aí também é a imagem da mulher, né? A gente percebeu
a presença importante aí das mulheres na Revolução Francesa, acompanhamos também nas atividades do livro, vocês perceberam o papel fundamental das mulheres na tomada aí de Versalhes, né? A marcha das mulheres em busca de liberdade e igualdade. E é o que a gente vai perceber aí, né? A influência da arte para pensarmos também a Revolução Francesa. Aqui está a representação da bandeira tricolor francesa e o lema Liberté, Égalité e Fraternité, que é o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Temos aqui também outro símbolo, que é o hino da França, né? Aí vejam aí a letra do hino. Percebam aí o hino francês. Vocês vão perceber que no hino ele vai dar um resumo, uma demonstração do que foi a Revolução Francesa. Eu marquei aqui alguns pontos importantes, né, que vocês devem aí refletir, né, porque a letra do hino vai estar diretamente relacionada ao que foi a Revolução, né, a luta pela queda do absolutismo francês, a busca, né, do reconhecimento de um povo francês, a caminhada para a soberania popular, né? O não aos privilégios dos nobres, né? Aos privilégios ali da Igreja Católica, a busca pela igualdade dos cidadãos franceses, sejam eles camponeses, sejam eles nobres, seja ele o clero, né? A busca aí também pelo amor da pátria. Aqui nós temos também outros trechos interessantes, né? Que caracterizam bem palavras como liberdade, né? A convocação, né, do povo francês contra a opressão do primeiro e do segundo estado, né? E o hino também vai se caracterizar como um símbolo, porque o símbolo vai ser o quê? A representação de algo. A representação de algo que talvez não podemos ver, né, em detalhes. Mas, por exemplo, se eu sei que o símbolo da Revolução Francesa é o hino, eu vou olhar a letra e eu já tendo aí um conhecimento breve, talvez, de Revolução Francesa, quando eu pego o hino, visto também como um símbolo, eu pego o hino, olho a letra e, ao olhar a letra e refletir sobre a letra do hino francês, eu vou me remeter à história aí da Revolução Francesa. Temos aqui também outra característica boa para pensarmos aí sobre os símbolos, que foi a Declaração dos Direitos, né, do Homem e do Cidadão, porque também foi um marco aí na Revolução Francesa. Foi a primeira vez na história que se proclamou, né, direitos fundamentais aos seres humanos, né? Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai ser uma revolução aí. Vai ser uma revolução, porque antes não se falava ainda, né, de conceder direitos básicos, né? Porque a população estava ali estreitamente comandada por uma figura maior, né, de governantes. E aí a gente, quando pensa em Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é importante lembrar o quê? Eu quero que vocês depois respondam, né, esses questionários, né? Podemos utilizar o termo igualdade para caracterizar a conquista da declaração? Quais seriam as condições das mulheres no contexto de Revolução Francesa? As francesas tiveram participação ativa ou passiva no processo revolucionário. A mulher, ela pode ser considerada um símbolo?
Aí vai nos fazer pensar também no que a gente respondeu na atividade do livro. Essa declaração dos direitos do homem e do cidadão realmente tornou todos iguais, todos cidadãos, né? Qual foi a figura da mulher aí dentro dessa declaração, né? Eu vou deixar aí para que vocês respondam. Aí o meme, né? Já relacionando o que a gente estava falando sobre essa declaração dos direitos. Quando me dizem que a Revolução Francesa teve uma liberdade, né? Teve liberdade, igualdade e fraternidade para todos. Fica aí a reflexão para vocês. Agora vamos pensar nas influências da Revolução Francesa, já não sendo tão... para não prolongar muito essa aula, né? A influência da Revolução Francesa no século XVIII, ela foi marcante, não só ali para o contexto europeu, mas ela também vai influenciar revoltas que a gente vai conhecer aí nos nossos próximos capítulos, principalmente aí na América. Outra influência nos direitos humanos, né? Hoje nós temos uma legislação de direitos humanos, principalmente voltadas aí a essa conquista feita na Revolução Francesa, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Temos aí uma característica aí boa também para pensarmos a igualdade, que está na nossa Constituição, né? Que todos nós somos iguais perante a lei. E é importante e imprescindível a gente pensar nesses detalhes, principalmente pela situação em que vivemos hoje, né? Todos têm direito de ser diferentes, sem preconceito, sem discriminação, né? E os direitos humanos nos transformam cidadãos, né? Porque conhecendo os nossos direitos e sabendo também os nossos deveres e conhecendo os nossos direitos, a gente aí vai caminhar para saber o que é ser cidadão, né? E a gente vai pensar que cidadão não é só aquele que vota, né? É aquele que tem ali seus direitos garantidos, como direito à escola, né? Direito à educação, no caso, direito ao transporte, à alimentação. E ser cidadão o que é? Ser cidadão é participar da sociedade, é saber dos seus direitos, é cobrar os seus direitos, né? E aí é o que a gente pensa na Revolução Francesa, né? Porque a Revolução Francesa vai ser um marco? Vai ser um marco porque é onde o ser cidadão, né, o ter direitos, vai começar a ser pensado. Eu participo, eu sou povo, eu participo da sociedade. Então, eu tenho que saber meus direitos e também preciso cobrar meus direitos. Os franceses, eles se revolucionaram, né, eles tomaram aí a revolução. Por quê? Porque eles estavam insatisfeitos, né? Porque eles não tinham seus direitos ali supridos. Então a gente pega aí esse assunto de Revolução Francesa e coloca ele, né, como algo importante para os nossos dias, né? Então, assim a gente termina aí o nosso conteúdo de Revolução Francesa e nas nossas próximas aulas a gente vai estar conhecendo mais, né, sobre esse pós-revolução, que é justamente aí o período napoleônico. Qual seria a situação francesa aí quando Napoleão assume ali o poder, né, o governo na França?